tarde para você ligado no nosso Mundo Esportivo. Iniciamos o nosso Mundo Esportivo com um assunto que talvez seja dos mais polêmicos e dos mais graves que pode existir no mundo do esporte, em geral. O fair play esportivo, o jogo limpo. No domingo passado, nós falamos sobre a aposentadoria de Rodrigo Minotauro Nogueira, uma verdadeira lenda, um mito das artes marciais, que muito lutou, junto com Murilo Bustamante, Vanderlei Silva, Anderson Silva, Vitor Belfort, muito lutaram para que a arte marcial mista, o MMA, e as outras artes marciais deixassem de ser marginalizadas dentro do Brasil, principalmente, onde a grande classe dominante via esse tipo de arte como rinha de galos. O esporte cresceu, se tornou uma realidade, se tornou uma verdade, e é muito triste ver que os lutadores, ainda alguns lutadores, veem os seus adversários, os seus oponentes, como seus inimigos e não como companheiros de trabalho, nem mesmo se importando se talvez eles vão pôr a integridade física daquele companheiro em risco. No dia 27 de março de 2010, Rosimar Toquinho Palhares enfrentou Thomas Droll, polonês, pelo UFC 111, e venceu com uma chave de calcanhar, que é sua especialidade. Porém, mesmo após o polonês dar os 3 tapinhas, Toquinho só soltou a chave de calcanhar quase 1,5 segundos depois, quando o árbitro foi lá e quase que arrancou ele de cima do lutador. Resultado: suspensão de 90 dias. No dia 9 de outubro de 2013, pouco mais de 3 anos depois, vindo de uma derrota e estreando em nova categoria do meio médio, ele enfrentou Mike Peace pelo UFC Fight Night em São Paulo e novamente aplicou a sua especialidade, a chave de calcanhar. Mas dessa vez, o lutador da Nogueira aplicou, venceu, mas segurou de novo, por 1,20 segundos a mais. Mas dessa vez, o lutador da Nogueira, que é comandada pelos lendários irmãos Nogueira, os Nogueira Brothers, foi sumariamente demitido do UFC. Recusado pelo Bellator, que é hoje tido como o segundo evento de artes marciais mistas, Toquinho foi contratado pelo emergente WSOF, World Series of Fight, conquistando em sua primeira luta o cinturão dos meio-médios em disputa contra Steve Carl. Em sua segunda defesa contra o Steve Carl, Toquinho já tinha segurado um pouco mais. Em sua segunda defesa, Toquinho enfrentou Jake Shields. E além do amplo domínio, da bela luta, aplicou uma justíssima Kimura. Daquelas que você não tem mais o que fazer, simplesmente se entregar. Mas Toquinho venceu e o Jake Shields, que coincidentemente tinha feito o evento principal daquela luta em São Paulo, da demissão do Toquinho, deu não só 3 tapinhas para acabar a luta, ele deu 10 tapinhas para acabar a luta. O árbitro da luta deu alguns safanões para que o Toquinho soltasse o braço de Jake Shields. Punido, Toquinho está conformado com a suspensão, que não tem data limite, está suspenso até segunda ordem, e com a perda do cinturão de campeão. O cinturão está cassado. A pergunta que fica é: o Toquinho é mesmo desleal ou não consegue se controlar em momentos importantes? Por que um lutador profissional que sabe dos riscos que pode ocorrer a um companheiro no momento tão importante
sabe dos riscos que pode causar, uma lesão gravíssima que pode acontecer. Por que esse lutador não consegue se controlar e não consegue fazer aquilo que é o natural, aquilo que ele faz há anos? Toquinho já foi acusado em treinos na Tia Nogueira de também não soltar as finalizações. Fica muito óbvio que algum problema ele tem. E esse é o tema central do mundo esportivo de hoje. O fair play esportivo. Não importa se é na luta, não importa se é no futebol, não importa se é no vôlei. O fair play esportivo tem que existir sempre. E alguma medida tem que ser tomada mais drasticamente antes que o Toquinho faça alguma coisa mais séria dentro do octógono. A gente vai falar também de outros assuntos, Série A, Série B, e a gente começa o nosso mundo esportivo agora. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre tudo isso que está acontecendo no mundo do esporte, no mundo das lutas. A gente volta daqui a pouco. No CNA, o aprendizado vai além da sala de aula. CNA 360, uma revolução na maneira de aprender inglês e espanhol. Portal do aluno, realidade aumentada, QR Code, games, redes sociais, professor online e você ainda pode ter o certificado de Cambridge. Entre para o mundo CNA. Estamos de volta com o nosso mundo esportivo e hoje a gente está muito satisfeito, né? Apesar do assunto um pouco mais pesado no início que a gente veio fazendo nesse editorial, é o tema central de hoje, mas também estamos muito felizes, né? Porque a gente está de volta com a nossa mascote aqui, a nossa mais jovem aqui, Bruninha Almeida, voltou para a nossa bancada. Muito bom ter você de volta, Bruninha, seja bem-vinda e eu espero que agora... Bem-vinda de volta, né? Você permaneça aí por mais tempo. Amém. Valeu. Se Deus quiser, vamos continuar agora. Que bom, que bom. E vamos começar já falando aí, daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre esse assunto aí que vem dominando o mundo do esporte, das lutas, que é a questão do Rosimar Toquinho Palhares. Mas vamos falar de umas coisas um pouco mais leves agora. Vamos falar de Série A, né, o Campeonato Brasileiro da Série A que está rolando aí e muita coisa acontecendo, time grande na zona do rebaixamento, time pequeno tentando chegar em cima. Antigo time grande que você quer dizer, né? Essa Série A tá maluca e olha, muito resultado interessante e importante nessa 17ª rodada. Ontem o Avaí enfrentou o Fluminense na ressacada, sempre muito difícil jogar na ressacada. O Fluminense do Ronaldinho Gaúcho não conseguiu, né, Bruna? Sucumbiu lá pro Avaí, não deu, conseguiu. Né? Lá fica muito difícil também, né? Fora de casa é bem difícil e não conseguiu o resultado. Também o Ronaldinho não ajudou muito. Jogou pouco, eu assisti, o Ronaldinho fez uma partida muito ruim. Abaixo do nível dele, né? Depende daquilo que você considera o nível dele, né? Porque você tem que ver que, tirando a passagem dele pelo Galo, na primeira vez, quando ele conquistou a Libertadores, o Ronaldinho já não vem jogando futebol há um tempo. Ele não se encontrou ainda, né? Eu acho. Mas já tem 5 anos que ele tá tentando, que ele né? tá perdido. Tá difícil, né? Pois é, eu espero que ele volte ao nível técnico. Não espero não, porque ele joga no Fluminense. Finge que a gente é imparcial. Tá. Mas também no sábado o Santos enfrentou o Curitiba na Vila Formosa, 3-0 pro Santos, o Santos afundando aí, fora o baile, o Santos afundando aí o Curitiba na zona do rebaixamento, o lanterna do campeonato, fase ruim mesmo pro Curitiba. Falando em fase ruim, vem a fase péssima, né, do Vasco. O Vasco passa por uma fase... Nada pode ser menor por enquanto. Tenebrosa a fase do Vasco, empatou o jogo, aquele jogo de 11 horas da manhã, um jogo gostoso, né? Pegou o horário, né? O Maracanã tava lotado. Por conta do Dia dos Pais, foi uma parada, tipo assim, eles pediram o incentivo dos torcedores, os torcedores foi lá. 41 mil torcedores para assistir um jogo de 2 times que estão enfiados na zona do rebaixamento. Mas aí que tá, diga-se de passagem, inicialmente aqui, saudar vocês, né? O Jânio que tá com esse glorioso mustache, né? Esse glorioso bigode, que é o Dia dos Pais, tá em homenagem aí ao... Todos devíamos estar com de bigode, né? Ao seu Miguel. Sugestão pro ano que vem, Miguel né? aí, seu Miguel. Saudoso seu Miguel aí. Recebendo a homenagem, onde estiver, tá com certeza olhando aí pelo grande Jânio. Com certeza. Um abraço aí, saudar aqui vocês.
Parabenizar aí a Bruninha pela volta. Seja bem-vinda, tá? Ao nosso projeto, ao nosso programa. O Júnior tá chegando no horário mais uma vez. Mais uma vez o nosso Como querido... sempre, eu vou e volto. E O nosso Muito britânico Júnior Guimarães. Britânico, pontualidade impressionante. E agradecer aí a homenagem que vocês citaram, né, do meu pai. E também parabenizar. Hoje o programa está sendo transmitido no dia 9, sendo gravado no dia 9 de agosto, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais, né? Então a gente parabeniza aí você que também está ouvindo a gente pela Tupinambá agora. Estamos ainda no Dia dos Pais. Você que Com é certeza. papai. Não você que é pai, né? Como eu coloquei no meu Instagram, né? Como o cara fala. Não é só ser pai, é aquele que exerce a paternidade. Ser pai é fácil. O que não é fácil é exercer a paternidade, né? Isso Então, é o papel, né? então eu vi muitos. E interessante, né? A gente. Só um parêntese aqui nesse assunto. A gente acompanhando nas redes sociais muitos filhos parabenizando a mãe pelo Dia dos Pais. Porque, Mãe, no caso, parabéns pelo Porque Dia é dos o mãe, pai e né? mãe, né? Mas Porque- mãe já é pai e mãe, né? Diz que mãe é pai e mãe. É pai, né? É pai. Porque muito marmanjo não faz isso, né? Gera a criança, mas não assume essa condição de pai. Conheço Então, alguns. muitas vezes coloca Conheço toda a muitos. responsabilidade na mão das mães. Então também parabéns para essas mães que exercem aí essa função de pai. Mas assistir esse jogo do Vasco e Joinville, pelo amor de Deus, hein? É festival de horrores. Show de horrores, Show de Maracanã. horrores. Foi muito ruim o jogo. Herrera não encontra o gol. Você viu que teve um Daquele lance... tamanho. O gol daquele Teve tamanho. um lance maravilhoso Acha? do Madison, que ele rolou de lado pro Herrera, gol tranquilo, o goleiro lá embaixo, ele Sim, ele chutou fraco. chutou fraco, o goleiro pegou Esse, fácil, né? aham. Mas, Enfim, o jogo muito ruim. Mas vocês notaram, o jogo do Vasco totalmente... Boa sem- noite, Boa noite, né? Você tá... Boa noite a todos os ouvintes da Tupinambá, Ali, ó, mas se vocês notarem, o Vasco, os dois times, totalmente sem um meio campo. A bolinha do goleiro... Na o verdade, eu atacante não acho que voltava. não é nem meio campo. Eu acho que os dois times têm dificuldade no ataque. E o time do Vasco é fraco toda a vida, certo? O time fez até um primeiro tempo razoável. É ligação direta, é? O ataque até tentou, o Dagoberto fez boa partida hoje. O primeiro tempo dele foi muito Foi bom. muito bom, mas o time é fraco, do Joinville também. Será que tem alguma zica, alguma A coisa? expectativa ficou Eu melhor acho que é do uma Nenê, macumba né? no chegando. Vasco. O Nenê vai chegar agora, só que aquela Mas, coisa gente, que eu digo, né? entender que não é um milagre. Não dá, né? Não é chegou e tá resolvido. Tem o Jorge Henrique, tem o Semu, mas não é chegou e resolveu. Né? Como é que vai encaixar esse time? Você tem agora o problema agora é que o Vasco tem atacante demais. E o pior é que estão dizendo que estão procurando um atacante de área. Aí o time Aí eles acham que é só o ataque vai lá, não faz o vai. gol e show. Tem E que o ter um time meio. e o time é o seguinte, como é que vai conseguir montar esse time com o Nenê, com o Jorge Henrique, com o Dagoberto, com o Herrera? E o Gente, John- Vai ser atacante John no meio. Clay. O John Clay atacante na achou de lateral. jogar bola. O John Clay achou que de não, jogar John Clay bola. não pode ir pro banco, porque o John Clay tá muito bem no time. É complicado, mas enfim, o jogo foi 0x0, muito ruim o jogo. Tupi, como Ruim eu tava pros dizendo, dois. Foi o lance do Dia dos Pais, eles fizeram uma campanha, apoiem o time, não vai. Aí o torcedor vai lá, paga R$50 no ingresso e faz de tudo pra ir pro estádio pra ver aquilo que foi. Que eu não preciso dizer mais nada, que o placar de 0x0 com um jogo horroroso, que o Vasco jogou com o Joinville, que é um time fraco. Não achou o gol? Não. A verdade do Trava daquele tamanho, 0x0 e o jogo que nós vimos no segundo tempo mostra que o Vasco é tão frágil quanto o Joinville. Contra o Mas Joinville. eu achei hoje, quem fez uma bela partida hoje, na minha concepção, o lateral esquerdo Cristiano. Sempre tem. Sei, fraco na eu defesa. acho que o Mas Madison no foi at- mais efetivo. Mas o Cristiano no ataque, ele foi bem hoje. Na defesa, não. Sempre deixava o buraco. Sempre deixava o Kempis como o Kempis só. Na O verdade, Kempis quem pecou muito na marcação, principalmente do Kempis, foi o Julio dos Santos, que estava mais recuado para tentar marcar o Kempis. Ele fez uma partida muito ruim, o Julio dos Santos E na sua vocês volta. viram como o Jomar, zagueiro da cria da base do Vasco, não faz. Não jogou nada. Não, Inseguro. mas é melhor que o Aislan. Mas inseguro. Comparado inseguro. com o Aislan. Não, mas o Aislan não é jogador profissional. Mas então, comparado. O fato que o que fica é que o time do Vasco é tão frágil quanto o Joinville. Tá claro isso. Se os times ficaram no 0x0. A tabela mostra isso. Isso, não, também. e o jogo mostra. Se o Vasco fosse superior, teria vencido fácil, mas não foi. E sofreu. O Joinville Até chegou. pra segurar o empate. Chegou e teve chance. Então,
tem que mudar muita coisa para tentar E vai escapar. pegar o Santos na próxima Vai pegar rodada, o Santos, né? o Vasco tem... Lá na Vila O Belmiro. Vasco tem uma Vocês sequência... querem fazer um bolão? O Vasco, de quanto vai o ser? Vasco tem uma sequência... Quem é que vai apostar no Vasco? O Vasco tem uma sequência A agora bolsa que de valores, seria né? O a Júnior. sequência dos sonhos. Né? Que é Joinville, Santos, Coritiba, Goiás e Figueirense. Seriam os jogos para que o Vasco pudesse se firmar e tentar a seleção do rebaixamento. Respirar, né? E aqui, é o que eu digo para você, torcedor do Vasco, você que está assistindo a gente. Se o Vasco não conseguir pelo menos 9 pontos desses 12 que vem por aí, É baixo. adeus. Não escapa mais, tá? Outro Eu jogo já das acho 11... difícil, né? Outro Está jogo das quase no 11 final do horas... primeiro turno já, né? O outro jogo das 11 horas foi o jogo entre Atlético Paranaense e Sport, né? Os dois bons times, um excelente Sport, e o Atlético empatou aos 56, rapaz. 52 Com o minutos goleiro na área do segundo tempo. Aquele momento de desespero, vai todo mundo até o goleiro. O time do Atlético conseguiu o empate, foi heróico. O e jogo foi muito lá, bom. O jogo na foi Arena da Baixada. Arena da Baixada, o jogo foi muito gostoso de Esse assistir. esporte é um timezinho chato, né? E é bem montado. Bem montado. Júnior, você lembra que estava falando do Eduardo Batista, você confundiu com o Nelsinho, né? E tal. Mas o Eduardo é filho do Nelsinho. O Eduardo Batista é filho do Nelsinho Não, Batista. eu falei do Nelsinho porque eu vi uma É porque o Nelsinho tem uma história. semelhança. É O filho, Nelsinho né? tem Mas uma eu não história sabia, no esporte. eu sabia que era alguma ligação, mas não sabia que era filho. E o Nelsinho tem uma história no esporte, né? Fez um belo trabalho na época de esporte, foi campeão da Copa do Brasil. E agora o Eduardo Batista também repete a boa história do pai. O esporte marcou com o Marlone, foi quem abriu o placar. E depois o Vilches, que nomezinho. Vilches empatou para o Atlético Paranaense, tá Eu certo? tô vendo um negócio aqui e realmente tem gente que vai mais cedo do estádio, né? Tipo assim, uns 5 minutos antes, pra não pegar aquela muvucada. Aí a pessoa sai, aí quando sai, empata o jogo. Deve ser muito... Ah, é. Deve ser horrível. Como assim, meu Deus? Deve Vamos ser embora. horrível. Cara, mas aí você vê que o time do esporte é bem compactado, principalmente com o Marlone. Menino que tava desaparecido no Fluminense, até passou a fazer uma grande partida. Júnior. Então, é isso mesmo? Tá certo. E... Tupi, eu achava que o esporte ia brigar mais lá em cima, sabia? No início, quando eles ficaram na ponta Não, e tudo. acho sinceramente. Eu achei que eles iam brigar lá em cima. Eu tava torcendo por eles. Mas eu acho que o esporte Mas ele ele vai está, ficar né? ainda. Mas Eu acho ele que ele está, vai brigar né? mais lá em cima. Qual é a colocação O do esporte nesse momento esporte tá no hoje? Z4. Eu cravo, Não, sim, eu cravo a então. vocês que o esporte vai pra Libertadores. Ah, não sei. Aí eu já não sei. Aí é já mais difícil. Aí é porque tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Atlético, tem O Grêmio. esporte vai pra Libertadores. Mas assim, Tupi, eu achava que ele ia ficar, tipo, primeiro, segundo, sabe? Ali O oscilando. negócio, Bruninho, é porque tem uma hora que o bom grupo vai dominar. Eu sei que o esporte tem um time bem ajustado, mas não é um super time, entendeu? Eu acho que ele tem mais vontade e entrosamento do que qualidade E individual, técnica, né? entendeu? Verdade. Também teve clássico nessa rodada, teve o jogo entre São Paulo e Corinthians, né, e o jogo ficou no 1-1. O clássico, um dos clássicos da rodada, né, ficou no 1-1. E tá ruim pro Osório, hein? Tá difícil a vida do Osório no São Paulo. O Osório chegou de forma meteórica, tava muito bem. Ficou difícil para Os manter o Osório. treinadores estrangeiros não estão se dando muito bem, né? Essa semana já Aguirre foi saiu demitido, do o Aguirre, né? do Internacional, É que ele ficou... na véspera de um Grenal, e hoje já se fala numa demissão do Osório no time do São Paulo. Eu acho que a demissão do Osório é questão de tempo, né? Porque o A São torcida Paulo... já tá pedindo há um tempo já. E o São Paulo não vem bem mesmo, assim, o time não tá se encontrando. Perdeu muitos jogadores, né? Isso é fato. Perdeu Parece muitos que o jogadores. grupo do São Paulo, né, o que nos aparenta, né, o que a gente ego, percebe né? é um grupo um pouco Estrelista, né? Cheio problema de... de ego, não é um grupo fechado, né, como É. a gente Como percebe, é o do por exemplo, do esporte. Não é do esporte. Tem muita guerrinha de E é ego. importante a gente ver como isso influencia dos resultados da equipe, né? Então, um grupo Então, fechado. pra O começar futebol é um esporte coletivo, cara. Pra Isso a gente começar, não logo tão existe uma antigo, briga no né? ataque. O Pato e o Luiz Fabiano já não se entendem há muitos anos. Muito tempo. Então, O Corinthians abriu o placar com o Luciano, foi quem fez o primeiro gol. Luciano, do jogo. inclusive, uma jovem promessa, né? Mas que vem oscilando um pouco, viu? Devendo Mas uma eu acho que ele osciladinha. não tem tido a sequência, A a sequência oportunidade necessária, também necessária, né? O São Paulo empatou logo no início do segundo tempo com o Luiz Fabuloso, o Luiz Fabiano. o Luciano que jogou no lugar do Jadson, eu acho. O Jadson não pôde jogar essa Não, o partida. Jadson não, Ah, Wagner o Wagner Love. Love. Wagner Love. O Jadson jogou, agora, eu assisti o primeiro tempo dessa partida
é um jogador que perturba, Luciano, certo? Vai pra Luciano cima, jogador incisivo, arisco. Ele é muito Boa presença de área, boa presença inclusive naquela jogada que individual. você no vai drible. pra cima pro drible, que você, ou seja, deixa a zaga de qualquer time inquieta, né? Então, jogador ele jogou inclusive na seleção, foi o Seleção Sub-20, atacante da seleção do do PAN, né? Exatamente. Outro jogo interessante dessa rodada foi o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. O jogo foi no Mineirão, né? O jogo terminou 2-1 pro Cruzeiro, voltando a vencer, o Cruzeiro do Lucha, né? Que também estava mal, né? Também não estava lá esse balai todo, né? Como dizem. Era o primeiro acima do Z4, né? Era. E o Cruzeiro conseguiu vencer aí por 2-1. Dá uma respiradinha, né, Júnior? O Cruzeiro tava, sim, numa sequência ruim. Muita gente apostava no Cruzeiro agora, né? Acho que tem o nosso bolão lá que tá... Volta a O jogar Cruzeiro bem. ainda- O Cruzeiro volta a jogar bem. Arrascaeta voltou a marcar. A Arrascaeta voltando a jogar muito. Voltando a marcar. Rapaz, e outra coisa, o Ceará, vou te falar aqui do time do Ceará, parece que tem uma maldição naquele time, porque aquele jogador que era do Ceará até perder pênalti, perdeu, né? Como é o nome dele? O Marinho. Marinho. Perdeu o pênalti quando tava de 1-0 ainda, né? Tá fora do próximo jogo. Não, Pô, não acredito que... quem? Tá, sabia não? O Marinho Que M, hein? É o Marinho, rapaz. perdeu um pênalti aí. Virei fã Fernando dele depois Paz, daquela né? Fez uma defesa. Tô cansado, velho. Ai. Excelente. Mas é um bom jogador, Marinho. É um bom jogador. Ele tem presença de área, né? Ele é bem Tem chato, raça. tem raça. Eu gosto, É rápido. gosto de Marinho Técnico, também. né? Técnico, não é um Técnico e jogador. rápido. Não é um canela de, né? Como é que chama? Perna de pau. Perna de pau. Então o Cruzeiro abriu o placar com o Alisson, né? Esse termo perna de pau, por que é? Porque o cara como joga em cima de uma perna de pau. aqui, Deve ser como de se fosse. circo, Porque né? não sei lá, porque não consegue. Não dobra A o gente quer fazer joelho. um quadro aqui porque são tipo ovinho, Termos, né? Não sei. tipo ovinho, Não, ovinho. lençol, Não, mas assim. ovinho. Ovinho. Mas tu sabe, O ovinho, sabe o que é ovinho? Não. Ovinho é um Ovinho na ovinho Páscoa. é o mais conhecido e impossível, o drible da vaca. Teve da vaca, ovinho. Mas lá no Rio a gente chama Mas de ovinho. cara. Aliás, perdão, o drible da vaca não, Teve da uma vaca. caneta. Caneta. É uma caneta. Tem coisa mais Aqui fácil. é por debaixo das pernas. Caneta. Eu falei pro Tupi, nossa, Tupi, tu vai aquele ovinho? Ovinho? Ovinho, que ovinho, né? Que negócio de O, ovinho é esse? o goleiro do Palmeiras hoje não foi o Fernando Praz, né? Jogou Fernando Praz, sim. Fernando Não, Praz. mas é porque, rapaz, é um milagre o Fernando Praz pegar a pena. Pegou o pênalti bem. E o pênalti não foi bem Bota aquela É o batido. risada segundo, do- né? do- É o segundo que ele pega. Como é que é o nome daquele Detalhe, o pênalti não foi bem do Nerene, batido. muito bom. Porque foi gol, não foi gol, né? Porque se for pênalti bem batido, é o que é diz gol, né? O Dada Maravilha que diz, né? Que pênalti Pênalti foi bem batido. Não, Ô, mas o eu cara falei fez o isso gol aí. porque o Fernando... fez o Bateu gol. bem, bateu mas bem. perdeu. Bateu Eu bem. falei isso porque o Fernando Praz nunca foi bom pegador de pênalti. Mas Quando a gente torcia pro Vasco, a gente torce pro Vasco. Quando o Fernando Ele, Praz... que é isso? Quando, É a Entregando aqui em Quem é rede, que torce pro em Vasco? rede mundial, cara. Quem é que torce quando, pro Vasco? quando o Fernando Praz Só o jogava Júnior. no Vasco, quando o Fernando Praz jogava no Vasco, o Fernando Praz não era difícil. O cara tá me entregando. Quando tinha o pênalti, o pessoal Sid nem... Clay, taxista do Brasil aqui, Sid Clay. Valeu, filho. Mas olha, o jogo foi 2-1. O Alisson abriu o placar para o Cruzeiro. Cristaldo empatou para o Palmeiras. E depois a Arrascaeta fechou a conta lá no estádio do Mineirão, tá certo? Continuando na rodada, teve Ponte Preta e Flamengo. Tá certo o placar aqui? Ponte Preta e Flamengo. Sim. Nós não vimos. Ouvimos, né? Nós ouvimos no rádio, eu tive a impressão nítida de que eu vi um gol do Flamengo. Não, era da Ponte. O, foi da o Ponte, radialista eu tava lá assistindo. falou. O garotão lá, Torcida o- do Flamengo. Fortalece a massa do Mengão. O Claudio tava no carro com a gente. Rapaz! Falha no engano. Falha no engano. Então, a Ponte venceu o gol de Pablo. Mas você foi... Bota aí uma sofrência. Uma sofrência Hoje a aí. gente tá demais, né? Bota, então, nós estamos pior do que o Faustão hoje. Coloca o Nossa Pablo. Coloca a risada Bota pro uma- Júnior e coloca Bota o uma Pablo. sofrência, né? E o Aí. pior é a qualidade. A nível Zorra Total. Nível Zorra tá horrível, né? Estamos péssimos hoje. Nossa senhora. Gente, Eu esse trouxe alegria, esse tipo. programa é um programa sério, gente. Isso é um Esse programa sério, é uma cara. Brincadeira séria, né? Pelo amor de bom, Deus, tá bom. você chega pra bagunçar aqui, você é carioca mesmo, né? Nossa É da Zorra. É da Zorra. Vai um ovinho, dá um parou, ovinho. parou. Dá um né? ovinho aí você. Então o Pablo fez pra Ponte Preta. Isso é um programa. Gente, isso é um programa. A sério. sofrência foi do Flamengo, né? A sofrência, o Pablo
Deu uma bela O Júlio solta sofrência até uma aí. risada boa. Olha, contra mas o Flamengo. eu aposto se hoje o Tadeu Schmidt vai fazer isso lá no Fantástico. Vai copiar da gente. Vai copiar de mim. Vai copiar de mim. Adoro os gols do Fantástico. Chupa Globo. Aí dentro, Globo. Aí dentro do Guarani. Dentro aqui é Guarani. Por quê? Mas essa era uma expressão de um radialista saudosíssimo. Bota aí, Pepeu. Tem algum aí dentro tem do um vai Guarani? dentro do Guarani aí do Zé Maria? Zé Maria tem, claro. Tem que ter um vai dentro. certeza. Vai dentro o Guarani de Sobral. Tem aí algum? Vai Tem dentro. não? Tem. Tem, cara. Esqueceram, rapaz. Mas mas enfim, o Flamengo perdeu por 1-0. O jogo foi no Moisés Lucarelli. Ficou ruim pro Flamengo. E fechando essa primeira parte da rodada, os jogos que iniciavam às 16 horas, Goiás e Atlético ficaram no 0-0. Ruim pro Atlético o resultado, né? Mas deu sorte porque o Corinthians empatou também, né? Aí vai manter lá. Deu sorte o Atlético. A classificação... E hoje... hoje ainda tem Grêmio e Internacional. O Inter Grenal, sem né? Nilmar. Né? Grenal, o Nilmar foi embora, né? Foi embora o Nilmar. E nem veio pra Aliás, cá. Não, vai ter o Grenal sem o Aguirre, hein? aliás, o Sem Inter, Nilmar também. o Inter tá se desfazendo na galera, né? Foi embora o Aguirre, Jorge Henrique. o Jorge Henrique tá Depois tá daquele indo gol pro do Vasco. Tigres, aquele jogo contra o Tigres, até eu Mas ia o embora. Tigres foi horrível, né? O Tigres... Agora, você viu que o Tigres tomou um vareio do River? Sabe o que eu rapaz? achei? Libertadores. Rapaz, na Libertadores, decisão, Tigres e Internacional e River Plate. O jogo Gol de foi no quem? Monumental de Nunes. Gol do... E o River Plate atropelou. Impressionante. Sou com um caminhão e Sem ainda. Léo Gutierrez. Mas venhamos e convenhamos. Foi a final de Libertadores com mais baixo índice técnico. Não sei, Júnior. Essa questão de índice técnico, eu gosto de jogo, de emoção. Não, eu tô falando Eu acho, do índice técnico, eu dos acho dois que, times. E eu acho que não passe, perder a emoção. Eu acho que o jogo foi sensacional. Jogo com o argentino tem emoção toda hora, cara. Então o jogo foi muito bom. O jogo foi muito bom pra quem gosta de futebol. Principalmente pro River Futebol Plate. sul-americano, né? Porque... Foi bom principalmente pro River Plate. Mas 3-0, olha Mais uma como vez. o River Gente, Plate nós ressuscitou estamos estourando bem. o horário. A Chapecoense vai enfrentar o Figueirense, é mais um clássico, né? Sim, Clássico. terminou os resultados já, todos Sim, os sim. resultados. Temos mais dois Só clássicos. Goiás e Atlético 0x0. 0x0. Temos mais dois clássicos. Na Arena do Grêmio, o Grenal, né? Grêmio e Inter. E lá na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Figueirense, clássico lá em Santa Catarina. Classificação, como você já está acostumado, né? Classificação Do de dia, momento do dia. O Cláudio vai colocar para você ela já bem atualizadinha com todos os resultados, tá? O Atlético Mineiro lidera com 36 pontos, já não muda mais. O Atlético vai dormir líder. O Corinthians tem 34, o Fluminense tem 30, vem em terceiro. E em quarto, o Sport também com 30. Esse G4 não muda mais. Depois vem o Atlético Paranaense com 29, Palmeiras tem 28, o São Paulo 28, o Grêmio tem 27, a Chapecoense tem 23, a Ponte Preta 22, o Cruzeiro em 11º tem 21, respirou bem o Cruzeiro. O Internacional cai para 12º, fica lá com 21 pontos. O Flamengo cai para 13º, fica somente com 20. O Santos chega aos 20, né? Sobe uma posição. Em 15º vem o Avaí com 20. 16º o Figueirense com 19, que ainda joga. E depois vem o G4, o Z4 no caso, né? Vem com Goiás com 15. Em 18º o Joinville com 13. Em 19º o Vasco também com 13. O Joinville ganhando o saldo de gols. Gente, o Vasco tomou 29 gols no campeonato. Tá difícil. Tá Luan, difícil. Cara, o segurou, Vasco o Luan tomou não 10 segurou gols nada. a mais. Mas é porque o Vasco tomou 6 de um, 3 do outro, aí tomou 5 de outro, aí pronto. Aí como é Difícil, né? contagem é E aí o difícil. Curitiba encerra aí a classificação em 20º com 12 pontos apenas, né? É a classificação da Série A. E passar rapidinho pela Série B, né? Vamos falar aqui. Só um detalhe aqui da Série A, Pois não. como esse Z4 está se distanciando do último colocado. Tá sim, Porque tá sim. O Vasco tem que ganhando mais 4 partidas, ele ainda pode não sair do Z4. Não é Aí que tão tá agora fácil. ganhar as 4 partidas, né? O campeonato, Aí é que e os outros não perderam. o campeonato brasileiro desse ano tá muito sem antigamente É um abismo de um pro antigamente outro. era nivelado Era. um pelo outro. Esse ano tá mais Mas você quer nivelação? dá uma... Vou te dar a classificação da Série B a daqui a série, pouco. não, a série B sempre é Mas disputada. vamos ver aqui a Série B que o Ceará jogou e o Ceará, como de costume, apanhou, né? Sem E pra surpresa. dizer, mais 5 derrotas para a equipe do Ceará rebaixado. O Ceará apanhou agora. Em casa, pro- né? Matemático Em casa. Júnior. Pai Júnior trouxe aqui.
Júnior de mas Souza. é porque o Ceará já tá a 9 pontos do Meu Luverdense. Deus, o Ceará tá em 20º. Gente, o Ceará faz uma campanha... Lanterna absoluto, Não né? existe, né? E assim. quem está no Ceará? Bernardo. O grande Então, estrela do Ceará é o Bernardo. Bernardo é o cheiro do Ceará. Que fase, não? Então o Ceará perdeu pro Vitória 2x1. Vitória Em chegou a casa abrir. de virada, foi? Não, o Ceará, Foi abrir o o Ceará placar? fez 1x0, só que foi anulado. Ah, Aí o Vitória fez 2x0 e o Ceará descontou no finzinho. O jogo foi 2x1, o jogo foi lá no Castelão. Castelão. Então assim, o Ceará nem mais em casa consegue resultado. E agora também o Vitória, um dos times que tá na ponta, né? agora, na tabela, se é né? pra falar de momento ruim, viu, Júnior Guimarães? Se é pra falar de momento ruim, o Botafogo perdeu de novo. É. Perdeu E aí, de novo o René Botafogo. Simões já tinha Que deixado fase, o Botafogo. Agora assumiu o Ricardo Assumiu Gomes. o Ricardo Gomes e o time não se encontra. O Pimpão foi embora, que era o destaque do time. Né? Aí agora tá apostando no garoto de 17 Arábia anos. Foi pra Arábia? Foi pra China de novo. China de novo. E assim, olha, difícil, viu? Perdeu pro Santa Cruz 1x0. Gol de Grafite. Grafite voltou na volta. Que grafite é esse? Grafite. É que ele foi pra Copa. Aquele do São Paulo foi pra Copa, Grafite, Grafite. sério? Sim. Que foi pra Copa. Grafite tem Tá nem pra fazendo queimar. TRT também? Não sei. Mas a classificação da Série B é a seguinte: o Vitória é o líder com 31 pontos e o segundo é o Bahia. Vai, Bahia! Bahia. Os times da Boa Terra lideram aí a Série B com 31 pontos os dois e também com 31 vem o América Tem Mineiro. nada com nenhuma operadora de telefone não, né? Essa classificação aí. Não sei. Todo mundo com 31. Rapaz, você não faz propaganda de graça, cara. Não, falando nada. corta, corta, olha, Cláudio, corta. tia, A vocês- gente não, mas conversa com ele. Nossa, vocês Não, nós tá no ar, tá implícito. nós estamos né? péssimos, né? O Botafogo vem em quarto com 30 E pontos. eu ainda demorei pra entender. Nossa senhora, hein? Voltou bem, né? Mas o Botafogo tem 30 pontos. Depois o Sampaio já aparece com 28. Isso aí vem em quinto. Em sexto, o Náutico também com 28. Você quer equilíbrio? Vai vendo aí, ó. Sampaio com 28. Náutico com 28. Paysandu com 27. Santa Cruz com 25. Macaé com 24. Criciúma com 24. Oeste 24. Bragantino. Oeste 23, perdão. Bragantino 22. CRB 22. Atlético Goianiense 21, Paraná 20 e Luverdense 20. Dos times fora da zona do rebaixamento, do Luverdense pro Botafogo, são 4 vitórias. Primeiro time fora da zona. Aí sim fomos surpreendidos novamente. Mas aí vem o ABC, abrindo no Z4, o ABC com 17, o Boa Esporte tem 16, o Mogi tem 15. Esses times ainda estão relativamente perto do primeiro time fora da zona do rebaixamento, porque a diferença são no máximo 5 pontos. 20. E o Mogi não perde o Mogi já não perde há 5 jogos. Está em ascensão, né? Tá em ascensão, Mogi. E o Ceará Não, só tem 11. O Mogi perdeu Não, 2 jogos Mogi, atrás. não, o Mogi já não. Não. O Mogi Foi. não, negativo. Ele Foi. empatou. Empatou. O Mogi. Eu acho que não. O Mogi, olha só, classificação é a seguinte. O Mogi Mirim. O Mogi tá aqui. O Mogi empatou com o Paysandu. Antes disso. Lá, né? Lá. Lá em Belém. Antes disso, o Mogi Mirim. Aí. Perdeu o Bragantino, Perdeu você tem o razão. Bragantino. Perdeu o Bragantino. Sabia. Perdeu uma Tudo só. bem. Mas, Perdeu, tudo bem, mas tudo bem. depois já empatou com o Empatou Paysandu. fora, Mas venha E tá numa crescente, Tá numa crescente. Tá numa crescente. Não, a gente tem que reconhecer essa crescente, principalmente depois da volta do Rivaldo como jogador. Ah, que futebol brasileiro. Não. é Onde é que a gente... Às vezes a O gente... Rivaldo e o Série Rivaldo. C. Eu tava pensando aqui, ó, já a gente já entra no intervalo, mas só a gente pensando, por que a gente dá tanta atenção ao Ronaldinho, a Rivaldo, né? Por que isso? Aí eu tava pensando, como o nosso futebol está com uma crise de talentos, Carente, a crise. de valores. A crise tá em todos os Mas lugares. dizem né? que não existe crise, Sabe né? o que o Rivaldo. Pra muitos não tem. Eu fui xingado de burro hoje. Pois é, né? Eu disse que tem crise. Não tem crise, o que é Nossa isso? Senhora. Não, o cara disse que não. Pessoal dos Crise, restaurantes crise, estão eu sou funcionando. Só se golpista. for na casa dele. Mas eu sou golpista. Ah, Tá. Rivaldo. Vamos pra Série C, senão não vamos acabar esse assunto. Deu uma declaração, ele disse... Série C ouve Nesse Fluminense? Opa. Eu há 10 anos, eu nesses tempos de hoje, Pague eu a Série B, seria o melhor Você é do muito mundo. Melhor do carioca, mundo, velho. também acho. É que eu Gente, quero que o Fluminense pague a Série B um dia. gente, vamos passar. Vamos passar que a gente tem um Verdade, horário claro. estouradíssimo. O Fortaleza entrou em campo contra o Vila Nova lá no Serra Dourada. O jogo foi ontem e o jogo ficou no 0-0, né? O jogo lá em Goiânia e o Fortaleza continua líder, mas
teve 2 resultados aí para dar ligar o pisca-alerta, né? O jogo foi no Serra Dourada, a classificação... Vila Nova, mas, ó, o Vila Nova... Rapaz, o Icasa venceu. Ganhou? Olha aí, a primeira foi... Foi a segunda. Segunda, né? América de Segunda da Natal, América né? de Natal, rapaz. Agora o Fortaleza empatou com o Vila Nova, que é o vice-líder, lá em Goiás, né? Claro. Diga-se de passagem, não é também... Não é uma galinha morta. Não é de todo ruim, né? O jogo, a classificação traz o Fortaleza na ponta, na classificação do Grupo A, 24 pontos, Vila Nova tem 21, e em terceiro o Asa com 20, em quarto o América de Natal com 17. Olha só o Icasa vencendo o time do G4, hein? Opa! Olha só como o Icasa conseguiu vitória expressiva. América de Natal. O Salgueiro vem em quinto com 16, depois vem Confiança, Botafogo da Mas Paraíba. ainda distante, né? Bem distante, porque os 2 times da zona... Mais do que o dobro do Mas o Icasa não é mais o lanterna. Passou a bola. O Cuiabá né? tem 11, é o primeiro time fora do Z2, na série C é o Z2, mas no Z2 tem Icasa com 6 e o Águia de Marabá também com 6 pontos. Mas hoje cairia, né? Pra Série D. Cairia pra Série D. E eu acho que vai cair. No grupo B, bem mais equilibrado do que o grupo A, o Brasil de Pelotas vem na liderança com 20 pontos, Tupi com 20. Temos o nosso amigo Tupi, em segundo. Em segundo com 20. Aí ficou ruim, porque eu vou ser muito zoado. Só quem tem um time. Porque eu sou vascaíno, cara. Eu sou muito zoado, cara. Nossa. Nossa. Como é que tu faz um negócio desse? Nossa, você sempre me complica, né, Tu cara? volta nem... Foi ele que falou que ele era vascaíno, não fui eu, não. Tá, vamos lá. Segue essa fita. O Londrina vem em terceiro com 18, o Juventude com 17. Depois em Portuguesa, Guarani, Tombense, Madureira e Caxias. Aliás, Madureira e o Z2 é Caxias e Guaratinguetá. Tem um amigo que joga no Tombense. Beijo, Rafael. É nóis. Mandar um abraço aqui, Tombense. aproveitando esse Tá final de também bloco não. aqui, né? O pessoal aqui tá sintonizado aí com a gente. Então, o professor Paulo Henrique, que sintoniza com a gente, o professor Edson, as pessoas aí da faculdade aí, que sintonizam o programa Esporte, Mundo Esportivo. Também aos amigos radialistas que acompanham a gente, né? E também, Tá em e casa. Também falar. Deixa eu mandar pra um povoadozinho que escuta bem a gente lá na Barreira, lá Povoado? na Forquilha. Lá Barreira. Ih, na rapaz, Gancho. barreira lá no gancho, rapaz. Escuta bem o Mundo Esportivo. Seu Antônio Cândido está nos ouvindo lá na Estrada do Jordão. Também um abraço pro nosso querido Vicente Pinto, que também tá sempre ligado Professor na gente. Vicente Pinto, boa doutor demais. Chico Prado, com o seu radinho ali na praça. Tá sempre Você ligado. está reformando, né? Tá, ele tá sem espaço, né? Mas pra gente fechar o bloco, vamos falar da Série D, só falar que o time do Guarani de Juazeiro, o Guaraju, entrou em campo contra o Imperatriz, lá no Maranhão, e ficou no 0x0, é o terceiro empate do Guaraju, né? O Guarani de Juazeiro vem com, aliás, quarto, né? Quarto empate. 4 jogos, 4 empates. E pra terminar de falar de futebol assim, vamos falar, o Guarani se apresentou essa semana, a gente a partir da próxima semana passa a dar mais ênfase, um pouco mais ao Guarani de porque a Sobral. Faresol vai começar, e você é o encarregado do Guarani de Sobral. É o sempre. setorista. Como Só que ele só chega atrasado. Mas, só pra gente fechar o assunto, posso? só pra gente fechar o assunto rapidamente, já saindo um pouquinho do futebol, pra gente encerrar esse primeiro bloco, antes de eu fechar o editorial do programa, que seria o Fair Play Esportivo, eu já tinha pensado, só que não dava mais tempo, já estava fechado toda a pauta, e não tinha mais como a gente conseguir fazer um editorial diferenciado, porque eu ia perder, não ia ter tempo hábil. Mas eu quero mostrar toda a indignação dessa bancada, do Pepeu e de toda a Rádio Tupinambá, com o caso que aconteceu com o Gleidson Carvalho, lá em Camusim, né, caso que tomou proporção nacional. O Gleidson foi assassinado friamente, com um tiro na cabeça, no exercício do seu trabalho, simplesmente fazendo o seu trabalho. Estava na rádio, na rádio... isso, obrigado, Cláudio. Rádio Liberdade, lá de Camusim, e foi surpreendido pelas pessoas que entraram lá e tiraram a vida do Gleidson. Por quê? Porque fala demais, porque fala de menos, não importa. Não importa. A imprensa, há muito tempo que a imprensa é livre. Eu sei que ninguém pode agredir ninguém gratuitamente, eu sei disso. Muito menos com palavras. Mas o fato dele dizer algumas coisas que são as opiniões dele, não dá o direito de ninguém tirar a vida de ninguém. Né? Que imprensa é essa, Jânio? Que imprensa é essa que eu não posso tecer um comentário pessoal a respeito de determinado assunto sem ter o risco de ficar temeroso pela minha vida?
E ainda assim tem os meios, né? Mesmo se a pessoa se sinta ofendida, se sinta atingida de alguma forma, existem os meios legais. A gente está hoje no século XXI, não se cabe mais, não se concebe mais esse tipo de atitude violenta, de se tirar a vida de uma pessoa, e ainda mais da maneira que foi, né? Se tirar a vida do ser humano de qualquer forma é uma coisa bárbara, mas ainda mais da forma que foi, né? No exercício da profissão, dentro de esse espaço, né? Espaço de... Dizem que o espaço de trabalho de cada um é um espaço sagrado, né? Então você invadir isso sem direito a uma resposta, a uma defesa. Então fica aqui, como o Tupi falou, a nossa revolta, o nosso sentimento de mudança, né? E de indignação por essa atitude tão bárbara que aconteceu. Né? A gente não pode jamais se calar diante de um fato desse. O Leidson é um companheiro de profissão, era um companheiro de profissão. Não tive o prazer de ter contatos maiores, mas conheci o trabalho dele, e é inadmissível que em pleno século XXI, com tanta gente inteligente aí, né, a gente ainda passa por esse tipo de coisa. Não dá. O nome disso é crime de pistolagem. Esse crime é encomendado, tá certo? E isso não pode ser admitido de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, tá certo? Eu espero que os culpados sejam punidos da forma mais severa. Não vai trazer o Gleidson de volta, não. Eu sei. Mas esse pessoal merece pagar pelo que fez, e isso é absolutamente inadmissível, tá certo? A gente volta daqui a pouquinho. No CNA, o aprendizado vai além da sala de aula. CNA 360, uma revolução na maneira de aprender inglês e espanhol. Portal do aluno, realidade aumentada, QR Code, games, redes sociais, professor online, e você ainda pode ter o certificado de Cambridge. Entre para o mundo CNA. Voltando aí com o nosso mundo esportivo, e vamos voltar falando do assunto que é o nosso sistema central, né? Que a gente iniciou já conversando sobre isso no nosso editorial, que é o fair play esportivo, né? A gente vai entrar nesse assunto porque acho que é importante saber que o fair play ele domina, Jander, todas as modalidades esportivas. Não é só a luta, não é só o vôlei, não é só o futebol, mas tudo que se fala de esporte merece que se haja um jogo limpo, merece que haja a conduta desportiva, né? Conduta limpa dentro da atividade, principalmente dentro da atividade, durante a atividade. Como a gente falou, há mais ou menos 2 semanas, o Rosimar Palhares, o Toquinho, defendeu seu cinturão contra o Jake Shields no World Series, né, que é o WSOF. E o Toquinho, ele era lutador do UFC, ele vinha numa crescente, ele era um lutador que tinha uma certa história, mas acabou que ele cometeu uma falha pela segunda vez, né, de forma desleal, segurou uma chave de calcanhar. Na primeira vez com uma suspensão, na segunda houve a demissão, o Bellator negou a contratação, se não queria ele. Foi pro WSOF, que precisava de lutadores para poder se tornar um evento mais consistente. E aí lá ganhou seu cinturão, mas ele lutou 3 vezes por título, e nas 3 vezes, Jander, eu estudei todas as 3 lutas dele. O Toquinho é um lutador que ele é mestre em finalizações, principalmente chave de calcanhar. Ele tem, se eu não me engano, 43 lutas e acho que 30 e poucas vitórias. Ele só tem uma vitória por nocaute técnico. Todas as outras são finalização. E então, assim, é um especialista nesse quesito. Ele é realmente muito rápido. E nas 3 vezes, Jander, que defendeu o seu cinturão, nas 3 vezes que lutou pelo cinturão, né, a luta do título e as lutas defesas, nas 3 segurou um pouco mais a finalização. Dessa vez passou todos os limites, né? Aplicou uma Kimura daquelas que a gente sabe que pega de verdade, e segurou muito.
É assim, Jander, o que passa a gente tá sempre, a gente treina e tudo, o que passa na cabeça de lutador numa hora dessa? Será que ele esquece do mundo de uma forma que ele não consegue saber que ele tem que soltar aquela finalização? Sabe? É isso que eu penso. Realmente, você estava falando aí, eu me lembrando inclusive de alguns outros momentos que envolveram outros lutadores, né? Por exemplo, eu lembro de uma luta do Rogério Minotouro Nogueira, um dos irmãos Nogueira, né? Lutando contra um japonês que eu no momento não recordo o nome. E o Rogério Nogueira derrubou o Minoa. O nome do lutador, me lembrei agora, né? Inclusive eu encontrei com o Minoa uma viagem que eu fiz ao Rio, em Niterói, no evento, ele estava lá, muito solícito e tudo. Ele derrubou o Minoa e entrou com um golpe de cima para baixo, o Minoa no chão, para dar um soco. Quando ele vinha para dar o soco, o sino, o gongo, que lá no Japão, lá no Pride, na época do evento, né, o Pride UFC, não era como o UFC, uma cornetinha, era um gongo, um sino, um sinozinho gongo que nem normal de boxe, né? Tem uma sinetinha. Então eu lembro que quando o sino tocou, ele segurou o soco no ar, cara. Parou o soco no ar porque tinha escutado o tocar do gongo, né? Eu me lembro também do próprio Shogun na luta contra o Lyoto Machida, você deve lembrar, que ele conseguiu acertar o soco. Na segunda luta ele acertou um soco lá na tampa da caixa aqui. O Lyoto caiu, ele sentou, montou, começou a bater, o Lyoto apagou. Ele viu que o Lyoto tinha apagado, se levantou e saiu para comemorar. Antes mesmo do juiz intervir. Né? Essa luta aí, todo mundo tá na internet, quem quiser ver. Ou seja, demonstra o espírito esportivo. O próprio Lyoto Machida, né, na luta contra o Marco Munhoz também, né, conseguiu nocautear com um chute. E quando viu que o atleta estava rendido, né, ele parou, levantou as mãos e o juiz interviu depois. Não precisa nem de árbitro. Quando você faz um combate com lutadores com esse espírito de samurai, espírito de luta, precisa nem de árbitro intervir, né? Porque o próprio lutador, é claro que a gente vai ter situações aí na história, como por exemplo a luta entre o Murilo Bustamante na disputa do cinturão pelo UFC, que ele conseguiu, o atleta bateu e não depois que ele soltou a posição, o atleta disse que não tinha batido e teve que voltar. Mas são episódios isolados que a gente sabe que tem, né? Eu estou aqui com o Toquinho que fez a entrevista, Pepe. Eu acho que dá pra gente colocar aí ele falando, né? Justamente tem aqui o lance. Eu vou passar aí o pessoal que vai acompanhar a gente no canal do Mundo Esportivo no YouTube, o endereço do nosso canal no YouTube. Que está aqui no rodapé da tela. Colocar aqui www.youtube.com/Mundo Esportivo, não, /C Mundo Esportivo TV. Tá? Você bota aqui, digita lá e... Então só repetindo aí para ficar... www.youtube.com/C Mundo Esportivo TV. Pronto. Tudo junto, você bota lá e acessa o nosso canal. E aí a gente vai colocar esse vídeo lá, né? Aqui você tá com áudio, mas aí você vai curtir com o vídeo, tá certo? Vamos ver lá. E a gente percebe que, pelas imagens, a gente tá rodando agora no tempo real, ele vai te dar os tapas e a gente botou o cronômetro, ó. Eu queria que você falasse, se você sente o primeiro tapa, ou a adrenalina te faz realmente não entender que de repente é o Steve Mazzagatti que tá te tocando. Eu te juro que eu não senti o Jake Shield bater. Eu senti, a hora que o juiz bateu nas minhas costas, botou a mão no meu braço, que eu senti. Foi a hora que eu senti. Você só sente então quando tem o tapa. A gente vai ver aí a batida do Shield. É basicamente um segundo. E eu não tô aqui para te defender, também não tô aqui para te acusar. Tô aqui para tentar analisar o que aconteceu. Tá certo. Então o que ele coloca aí, né, que não sentiu foram 10 tapas, né, do Jake Shields. Fora né? o árbitro que você viu que... mas aí depois dos 10 tapas do Jake Shields, que ele disse que não sentiu, porque inclusive bateu aqui na região da nádega, né, e ali você sabe que tem um calção, tem a proteção... Tá sujeito a ter. Fora isso, já diminui esse tempo para pouco menos, inclusive, de um segundo. Ó. Vamos ver aqui se ele continua. Analisar o que aconteceu. Tá. Olha, a sua expressão nesse momento, ó, aí você tá fazendo aquela força para encaixar. Ali eu fiz. Ó, quando o árbitro ele começa a bater em você, pelo menos essa é a análise que eu faço.
eu acho que você tira um pouco da pressão do braço dele. Mas você ainda mantém encaixado, mas não mantém pressionando lá. Não, ali eu não quis torcer mais, porque se eu continuasse, quebrava. Exatamente. Fica bem claro, né? Rapaz, é uma coisa muito polêmica, mas eu vi um vídeo do Joe Lauzon, que é um dos lutadores do UFC, um dos lutadores de chão mais reconhecidos, ele fazendo comparações entre o tempo de finalização, né, dele e do Toquinho. Aí ele coloca, ele tem mais de 8 finalizações no UFC. O Toquinho, algumas finalizações dele chegam a 1,6 segundos. Para as pessoas que são leigas, que não muito for achar pouco, né? 1,6 segundos é praticamente nada. Mas você sabe qual foi o tempo de resposta mais rápida dele, do Joe Lauzon? 0,4 segundos. Ou seja, o cara triscou, ele soltou a posição, né? Mas é exatamente porque as pessoas, os leigos, acham que é pouco tempo, mas eles não entendem que 1 segundo é o suficiente para você fazer uma lesão, para causar uma lesão. Grave, romper um tendão, deslocar um ombro. É uma lesão grave. E esse aqui ele segurou por 8, foi quase 8 segundos e meio. Quase 1 segundo e meio. 1,6. 1,28. 1,28, quase 1 segundo e meio dessa última luta. Ontem, o Glover lutou ontem, né? E na finalização do Glover, você vê que rapidamente... É praticamente automático, né? O cara tocou, bateu, solta, né? Então, assim, eu sei que às vezes na adrenalina você realmente não sente, mas será possível que nunca? Vamos ver aqui o que é que ele termina, vamos ver o que ele diz mais. Você ainda mantém encaixado, mas não mantém pressionando lá. Não, ali eu não quis torcer mais, porque se eu continuasse, quebrava. Porque essa posição aí foi a mesma posição que aquele menino quebrou o braço do Rodrigo, entendeu? É o Frank Mir. Então se a gente quiser quebrar, o Dudu é faixa preta de jiu-jitsu, ele sabe que se quiser quebrar ali, você quebra. Aí outro argumento dele que eu achei interessante, né? A gente tem que, aqui na posição que a gente está, nós temos que analisar os dois lados, né? Ninguém está aqui para acusar, nem para defender. Mas temos nessa obrigação de jornalismo, né? Nesse papel de jornalista, colocar os dois lados da situação. Você viu que foi que ele colocou aqui? O Frank Mir, na segunda luta contra o Rodrigo Minotauro, ele quebrou o braço do Rodrigo Minotauro numa chave igual. Kimura. E o Toquinho fala o seguinte: eu nunca quebrei o braço, nem nunca quebrei a perna de nenhum lutador. E isso é verdade. Isso a gente tem que dar a meia culpa. Só que tem um detalhe. Porque a questão da dor, você sentir dor num momento desse, você segurar um pouco mais, é algo que faz parte do esporte. Só que tem um detalhe importante. Vamos lá. Tem um detalhe bem importante. A diferença básica entre essa chave, essa Kimura do Toquinho e essa luta com o Jake Shields, para a luta entre Frank Mir e o Minota, a diferença básica é porque o Minotauro não bateu. Simplesmente. Não, mas o Minotauro bate. Ele bate. Ele bate, inclusive, mais de 3 vezes. Eu assisti essa luta várias vezes, não assisti agora, mas eu me lembro que ele, depois do giro, quando termina o giro, ele já termina o giro batendo. E o Frank Mir realmente segura. Tanto é que depois que estala, você ainda percebe que existia ali uma rixa e tal. Mas a verdade é que quebrou o braço. E o que o Toquinho fala, por exemplo, primeiro, ele reclama que se explora muito a imagem em slow motion, né? Só se mostra a imagem em slow motion. E segundo, não se fala da vitória. Por exemplo, foi a primeira vez que o Jack Shields foi finalizado. O Jack Shields ganhou do Demian Maia, cara. Então não é um lutador qualquer, né? Não, absolutamente. A vitória do Toquinho foi maravilhosa. É um grande lutador. Eu acho, inclusive, Jander, eu não sei se é por conta do nível, mas desde que ele foi pro World Series, o jiu-jitsu dele está cada vez mais afiado. Você vê que ele finaliza com muita velocidade. É realmente um baita lutador, não há o que dizer. Outra queixa dele também, ele reclama aqui, numa das entrevistas, que o Jake Shields estava com vaselina no corpo, com óleo, né? Então você vê que a chave, aquela chave de calcanhar do Toquinho, é uma coisa que pouca gente percebe, mas ele sempre utiliza no início da luta. Você sabe por quê? Essa chave ele sempre utiliza no início da luta, porque no início da luta, geralmente, os lutadores ainda estão enxutos. Sim. Né? Então essa chave, para você pegar essa chave com o lutador já suado, já mais com o corpo mais umedecido por conta de suor e tudo, sangue às vezes, é mais difícil. Então ele sempre entra. Então uma das queixas dele aqui, o que é que alguns lutadores fazem? Colocam vaselina no corpo
para que quando seja no decorrer da luta, fique mais difícil você encaixar alguns. Teve até um fato engraçado na segunda luta entre o Anderson Silva e o que é o Sonnen. Tem um fato engraçado que quando o Stitch passou lá a vaselina no ânus, eles têm vaselina no rosto, né? Para poder deslizar a mão mesmo, para isso. Ele pega aqui e passa no corpo. E aí rapidamente o Stitch corre no octógono e limpou lá o ânus inteiro, passou uma toalhinha lá. Só você não passa no corpo, não. Mas, claro que a gente tem que entender os dois lados. Eu acho que o Toquinho tem o direito dele de resposta, absolutamente. Eu acho que tem que ouvir os dois, ver o que ele tem a dizer. O problema é que o Toquinho é reincidente. Esse é o problema. É reincidente, né? Acho que já é a 5ª vez. Fora comentários de que ele faz isso nos treinos. Talvez seja porque o sangue está tão quente que ele não sente. Eu sei. Entendo, mas aconteceu. Mas é algo que ele precisa rever, né, cara? Ele tem que... Aí volta para aquela história do fair play, né? Eu tenho que estar atento. Hoje em dia nesses esportes que com cobertura de grandes mídias, né, da grande mídia, todo movimento que você faz, ele é visto. Todo movimento que você faz, não, Cláudio? Hoje em dia, quantas câmeras no jogo de futebol? Até 30 câmeras no jogo de futebol. Uma só para cada jogador, às vezes, né? Tem até uma... O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, deve ter uma câmera exclusiva para ele, né? Você vê no UFC ali, no UFC são 4 câmeras, 6 câmeras em cima do octógono, que pega tudo. Só ali, né? E aí, Bruna, se a gente tá falando que são de todos os esportes, no futebol também tem muito disso, né? O fair play também atinge o futebol. Você lembra, quem não lembra, se eu tivesse imagem, essa imagem é livre, para até pôr, o Cláudio, na final da Copa de 2006, aquela fatídica cabeçada do Zidane no Materazzi. Ali faltou o fair play, sem dúvida, mas de que lado? Porque você sabe, hoje já se sabe que o Materazzi foi lá e falou um monte de baboseiro no ouvido do Zidane, xingou a mãe dele, xingou a irmã e tudo mais, os filhos, sei lá. E aí o Zidane vai e devolve. Tem o tapa na cara também pode passar essa imagem, é uma imagem boa de se mostrar, o tapa na cara lá do Cavani no jogador chileno, que agora o nome foi embora. O próprio Messi semana passada agora, né? Com aquele jogador. A pergunta, e o Cavani, o cara... é engraçado o termo, eu assisti naquele Extraordinários, né, os caras são muito engraçados. O termo que ele usou para aquele lance do Cavani foi que ele tomou um pula pirata. Você sabe o que é um pula pirata? Não, aquele joguinho... Você sabe o que aconteceu nesse lance do Cavani na Copa América? O Cavani deu um tapa na cara do jogador chileno, e agora eu não vou conseguir lembrar o nome do jogador. Também não lembro. Infelizmente não vou conseguir lembrar o nome, mas ele deu um tapa. E quando a imagem voltou, para pegar um ângulo mais aberto, o jogador chileno, ele deu uma cutucadinha lá no... Uma dedada, né? E aí o pessoal no Extraordinário, o Felipe Andreoli disse que lá é o famoso pula pirata. Mas enfim... Pula pirata, pra quem não sabe, é um joguinho que você espeta num barril uma espada. Isso, espeta e ele... Exatamente, né? É o pula pirata. Mas... O Hara, né? É o Hara, isso. Exatamente, Hara. A pergunta é assim, que fica... Faltou fair play de que lado? Do lado do Hara, que foi lá e provocou o Cavani, do lado do Materazzi, que falou um monte de baboseira lá pro Zidane. Tem a reação, mas a reação ela é feita por causa de uma ação. Né? Você sabe assim, de onde é que vem essa falta de fair play? Dos dois, de ambos. Sem dúvida. Porque se ele não provocasse, não ia haver a reação, né? Então é muito dos dois também. Eu acredito que seja dos dois. Agora, você acha que essa questão do Toquinho estava falando da questão do calor da luta, né? Do momento que estava, não escutou, não sentiu o tapinha, porque estava num momento lá da luta e tal, e o sangue tá quente. Também envolve isso, né? O cara tá com... O Zidane estava ali com sangue quente, final de Copa do Mundo, o último jogo da carreira, o último jogo da carreira do Zidane, né? Tava encerrando a carreira no final de Copa, carregando a França nas costas, aquele time horroroso como é o nome do treinador que agora aquele super mal educado, treinador da França, Raymond Domenech, mal educadíssimo, negou um aperto de mão pro Parreira
Outros lances mais idiotas que aconteceram na história do futebol. O cara negar um aperto de mão pro Parreira, que é uma referência no mundo dos caras mais... Gentleman, né? Um gentleman, um dos caras mais boa praça que tem o esporte hoje. E o cara negou um aperto de mão pro Parreira. Mas, enfim, aquele time horroroso da França, o Dani levou aquele time pra final contra a Itália do Cannavaro. E assim, nesse calor do jogo, isso também influi muito, né? O momento do esporte, né? Ele chegou lá, falou a besteira e tomou uma cabeçada. Isso faz parte também, né? Mas você não acredita que tenha no caso do lutador que vocês estavam falando, não tem um quê de maldade também? Não tem? Vocês não acham que tem um pouquinho lá? Tipo... Eu não sei. Eu gosto de acreditar que não. Porque eu acho... Cara, é muita maldade você provocar uma lesão séria como essa. Outro lance bem clássico, né? E isso eu acho que não foi nem provocação, né? Paulo Nunes e Edilson, Capetinha, no Palmeiras e Corinthians. O Paulo Nunes foi lá, fez 2 pezinhos, uma embaixadinha, né? Uhum. E aí, o Edilson, né? Esse eu não conheço. Você não sabe esse? Esse é bem histórico. O Claudio também pode ver essa imagem, é bem histórica. Foi um jogo entre Corinthians e Palmeiras. Não lembro se foi alguma decisão. Agora Paulista, né? Foi Paulistão, acho que foi o Paulistão. O Edilson deu 3 embaixadinhas, 2, 3 embaixadinhas. Paulo Nunes veio igual um louco. Isso acontece com o Neymar sempre. Mas você tem noção que o Paulo Nunes deu um pontapé no Edilson, no meio das pernas do Edilson, que derrubou o Edilson. Isso era miudinho, né? Então, assim, existe um pouco da maldade. O Paulo Nunes foi com intenção. Mas também a questão do que a gente está falando aqui, literalmente do Toquinho, do Zidane, do Cavani, é o calor do jogo, né? Você tá aquele negócio, o cara chega ali e fala uma besteira no teu ouvido e você vai virar a mão nele. O cara tá na finalização, como fala no tempo, tá no pau ali, a Kimura no pau, o cara vai dar o tapinha e você tá louco, vou ganhar, eu sou campeão. Então, assim, porque essa questão aí do fair play, por exemplo, tanto no futebol quanto em outros esportes, beisebol, MMA, envolve muitos outros aspectos, né? Um deles, por exemplo, é a questão financeira. Então, uma das coisas que as pessoas... pesa bastante, né? Tem uma influência, porque ali, por exemplo, o próprio Chael Sonnen, na luta contra o Anderson Silva, na primeira luta, que ele passou 23 minutos batendo no Anderson Silva, que entrou lesionado com aquela história da costela, e quando o Anderson Silva encaixou a finalização e bateu... e depois disse que não tinha batido. E ele bateu também muitas vezes. E aí foi recorrer às imagens. E aí a gente vê que isso não é uma coisa nova no esporte, quando a gente volta lá pro UFC 2, que vê que o Ken Shamrock é finalizado pelo Royce Gracie, bate, o Royce Gracie solta, e aí depois o Ken Shamrock vai dizer que não bateu. Você lembra dessa? Sim, teve essa. Tanto que nas lutas seguintes o Royce Gracie inclusive segura mais do que o necessário para poder garantir, né? Então envolve todo um contexto de onde é que a situação ocorre. Eu estou me lembrando aqui também que uma das coisas que o Toquinho disse foi que o árbitro estava mal posicionado na hora de tocar, né? Então ele foi bater, você vê no vídeo que o Cláudio colocou aí, ele bate no Toquinho nas costas por trás. Ou seja, o atleta não tem a resposta em relação à questão do estímulo visual, né? Só o tátil, né? Então, eu não estou defendendo o Toquinho, mas eu estou falando que, claro, ninguém tá tem aspectos que a considerar. Eu também acho que ele poderia, sem sombra de dúvida, 0.2, 0.4 segundos. A nossa função é simplesmente eu sei, sabe por quê, Tupi? Que a gente que treina, a gente sabe como é que é, às vezes, quando você encaixa uma posição... E o cara até um grito, porque, por exemplo, a luta da Ronda, tem uma luta da Ronda Rousey que vocês estão colocando agora, saiu recentemente, uma luta dela no Strike Force contra uma lutadora americana, que ela encaixa a posição e a lutadora não bate. Você não vê a lutadora batendo, mas ela dá a desistência verbal. Gritou. Então também desistir verbalmente, gritar um ai, um gemido mais forte, é uma outra expressão do corpo de que você não está mais aguentando. Se submeteu, né? Perdeu por submission, foi submetido, foi finalizado. Então, tem também esses aspectos. Eu acho que o Toquinho precisa rever realmente. É importante que ele reveja isso, o fair play.
é importante que a gente tenha o que é que quer dizer fair play, quer dizer jogo justo, né? Então a gente tem que ser justo, tem que jogar limpo, tem que jogar, vencer com o que a gente tem, né? Eu acho que o mais importante é que mesmo que as pessoas estejam falando tanto, o Toquinho se defenda tanto, diga que não, mesmo assim, o que fica pro Toquinho é que, mesmo que você ache que não, né? Você tem que rever, tem que olhar os vídeos, conversar com o treinador, importante, conversar com os irmãos Nogueira, que são os guias da academia dele, né? Eu acho que isso é importante, para que as coisas comecem a se ajustar na cabeça do Toquinho. E se não fosse algo para ser modificado, não estava tendo a repercussão e nem estava tendo os desfechos que tiveram. O cara perdeu o cinturão do evento, foi afastado do evento por tempo indeterminado, deve ter perdido a bolsa. Perdeu a bolsa e talvez pode até acontecer. E o contrato, se fosse no UFC, estava sem contrato. Perderia o contrato. E sem falar na questão da imagem, né? Quem vai querer lutar com o Toquinho? Você quer lutar com ele? Mas você sabe, Bruno, que às vezes parece conto, mas isso é sério. Porque tem lutador que... todas as lutas são casadas, né? São lutas casadas. Existe o mate marker, né? Que é o... Joe Silva, né? Joe Silva é um dos maiores mate markers que existe. Ele é o mate marker é simplesmente o cara que casa a luta. É o cara que te liga e diz o seguinte, quero casar uma luta entre você e o Toquinho. É o cara que diz qual é a bolsa. Né, que aí você vai negociar qual é a porcentagem da bolsa. Toquinho não. Aí não, moço, esse não. Não, o que pode acontecer? O cara chegar e dizer assim, quanto quem é a luta? Quanto Toquinho Palhares? Não vou querer. Rapaz, arruma outro, né? O cara de logo... Eu não vou querer. Você tá entendendo? Assim, o empresário já nega, o próprio empresário já nega. Ele nem consulta o lutador. Sabe, porque essas lutas são casadas com os empresários. Ele nem consulta. Não tem interesse. Então, assim, tem que rever realmente. E isso é uma questão muito séria no esporte, tá? A gente vai dar uma paradinha agora para tomar uma água e na volta a gente vai falar sobre o UFC Teixeira versus Sampru. Belíssima luta, lutaço mesmo ontem pelo UFC. E vamos falar também... Tem um lutador aqui que está dizendo, dando aqui o caminho para vencer a Ronda Rousey. Você vai saber quem então, se o assunto é Ronda Rousey, tem lutadora causando polêmica porque teria aceito a luta, hein? E essa luta promete. A gente volta daqui a pouquinho. No CNA, o aprendizado vai além da sala de aula. CNA 360, uma revolução na maneira de aprender inglês e espanhol. Portal do aluno, realidade aumentada, QR Code, games, redes sociais, professor online e você ainda pode ter o certificado de Cambridge. Entre para o mundo CNA. E de volta com o nosso mundo esportivo, falando, esquecemos no momento, mas não podemos esquecer jamais, falando em nome sempre de CNA, cursos de idiomas, CNA que tem inglês e espanhol, e tá no cantinho da tela aqui, sempre mostrando para vocês o CNA, que é o único curso de idiomas de Sobral que trouxe para cá o teste de proficiência, muito importante para você que trabalha, você que precisa fazer a sua confirmação de como é que está a sua situação na língua estrangeira. O teste de proficiência é importantíssimo e só o CNA tem aqui em Sobral. Então, você quer fazer o teste de proficiência, vai lá no CNA e a iniciativa é muito bacana. Quem estuda no CNA não paga, é um teste que é um pouquinho salgado, mas quem estuda no CNA não paga, então já é bem bacana. Então você... Já se matricula para aprender e aí quando for precisar fazer o teste de proficiência do mestrado, doutorado, for fazer um intercâmbio, né? Como eu falei, né? Já faz aí Como eu falei, quando eu fiz o meu nos Estados Unidos. Né? Então, tive que viajar um pouquinho para fazer. Né? Não fui para isso, né? Mas tive que fazer, mas só tive como fazer lá. Então, você faz aqui em Sobral, tá sensacional. O telefone do CNA tá aqui no rodapé, Jander. 3611-7878, é isso, Cláudio? Tá aqui no rodapé, é o telefone do CNA, endereço.
você fala lá com o professor João Paulo, é gente da melhor qualidade. O qualidade. João Paulo já tem um serviço prestado há muito tempo em Sobral. Isso é até um título, né, de cidadão, né? Acho que talvez sim, hein? Cabe, né? Não cabe Dá um título pra qualquer pessoa da cidadão, né? Pra tanta gente aí que não tem sentido, né? Tem gente que pega, nem leva o título, né? Não é? Tu viu a história lá, né? Esquece até o título. Deixa pra lá. Mas você vai lá, conversa com ele. E a galera do CNA é sensacional. A Amandinha, a Marcela, só gente da melhor qualidade. Logo, a professora Cida, Clara. Né? Tem a Cida. Logo, a professora Clara também vai estar por lá. E, ó, vamos lá. Só. Mas a gente continua aqui com o nosso ME. E ontem teve o UFC Glover versus Sampru. E Glover voltou com tudo, né, Jandro? Rapaz, o Glover Teixeira estava quase 2 anos, né, sem vitórias, né? Então, ele tinha perdido para o John Jones na disputa de cinturão, perdeu depois para o Phil Davis, né, numa luta que ele não estava tão bem fisicamente, e ontem voltou, né, a apresentar aí aquilo que a gente sempre espera do Glover. Mas antes dessa luta do Glover, a gente teve um card com muitos estrangeiros, somente de brasileira. Amandinha. A Amanda Nunes, a baiana, a Leoa, né? Leoa, Amanda Nunes. Rugiu alto, hein? Rugiu alto, fez uma lutaça com a Sarah McMahon. Sarah McMahon, que é medalha de prata, né, nas Olimpíadas de luta olímpica. E tem mais, viu? Não é nada não, mas a Sarah McMahon já fez title shot, viu? Fez uma luta contra o Ronda Rousey, perdeu, mas fez uma luta, né? Chegou lá, né? Chegou lá. Então a Amandinha venceu. A luta começou muito movimentada com a Sarah McMahon, a Amanda Nunes está treinando agora na ATT, né? Na American Top Team. E modificou o jeito de treinar, modificou porque a Sarah McMahon, que é uma wrestling de ponta, world class no wrestling, derruba pra caramba, é igual a um pessoal que tem por aí, que gosta de derrubar os outros, né? Então ela derruba muito. E não conseguiu derrubar a Amanda, né? Então no primeiro round, então a Amanda, sem ser derrubada, ela colocou para funcionar o quê? O boxe. Então uma retinha, linheira, conseguiu acertar alguns jabs, uma sequência jab direto, derrubou a Sarah McMahon, conseguiu um knockdown, não foi um knockout, né? Como a menina disse aqui. Conseguiu um knockdown e foi para as costas, pegou, finalizou com o mata-leão, né? Primeiro mão com mão, depois entrou que nem o Glover, né? Sim. O mata-leão, depois entrou com mão com mão, depois entrou com o mata-leão. E ajustou. E interessante que depois da luta ela fala uma coisa que pouca gente sabia, que o background dela não é boxe. É jiu-jitsu, e né? judô. Jiu-jitsu e judô. Então já está aí, né, quem sabe se construindo, né, mais uma pretensa candidata aí a title shots. Destronar Ronda Rousey, a Ronda Rousey que já está confirmada mais uma luta contra a Miesha Tate. Tem uma polêmicazinha que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas até assim, o que está divulgado, né, é que ela tem uma lutinha confirmada contra a Miesha Tate, é a próxima adversária dela, que ela já venceu dentro do UFC, né, e ela agora vai lutar contra a Miesha. Ela venceu a Miesha Tate no Strike Force, quando ela tomou o título da Miesha Tate. A Miesha Tate era campeã, né, ela tomou o título. E depois venceu no UFC numa luta muito dura, na segunda luta, né? Ela venceu a Miesha Tate no terceiro round, por chave de braço. Mas ela, a própria Ronda Rousey fala que ela considera a Miesha uma das adversárias mais perigosas. Por quê? Porque ela já conhece o que é estar com a Ronda no octógono, né? Diferente da nossa Beth Correia, que infelizmente tomou aquele vareio, né? Sim, ela simplesmente não entrou no octógono. E aí, interessante, o Daniel Cormier está falando aqui uma coisa, que o Daniel Cormier é de uma outra equipe, né, da AKA, né, que é uma outra equipe de MMA. Ele está dizendo aqui que, segundo o Daniel Cormier, a chance de você vencer a Ronda Rousey é tirando a Ronda Rousey do sério, que é o que fez a Beth. Só que precisa, depois que tirar do sério, segurar a pressão em cima, né? Claro. Que foi o que ela não fez, né? Então ela abandonou o forte dela, que é a luta agarrada, que é aquele trabalho de queda, que mesmo assim, naquela luta, um pequeno comentário aqui,
ela não usou muito o judô, mas usou uma queda. Você vê que aquela queda foi fundamental na luta. Né? Ela entrou embaixo. O que me impressionou, Jânio, naquela queda foi a paciência que a Ronda teve de esperar ela levantar e ficar bem, porque ali, quando você... Um desavisado, um louco, um maluco que não tem essa visão, quando ele parte para cima, a Beth solta um pombo sem asa ali, já viu. Então ela usou aquele sonhenagê, né, que é aquele golpe que você empurra o adversário e passa a perna embaixo. Ela virou, quando caiu, ela teve aquela tranquilidade de estudar. Mas a Beth também, né, não mostrou a que veio, né? Não mostrou a que veio, não deu tempo, né? 30 segundos, não deu tempo mesmo. O certo é que a Amanda Nunes ganhou da Sarah McMahon, que era a 4ª no ranking, né? Então, a Sarah era a 7ª, se não me engano. E agora a Sarah pediu a Ronda, mas tem essa luta agendada. Acho que ela deve ter mais uma luta, Amanda, né? Deve ter mais uma luta. Aí tudo depende da questão de como é que vai ser esse quadro aí. Tem aquela questão que você pode falar. Até falar agora da questão da Cyborg, né? O que é que está sendo falado vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o evento. Então vamos encerrar aqui do evento. E a gente entra na questão da Cyborg, porque é uma polêmicazinha até interessante. Então a gente teve aqui nesse card principal... De luta interessante mesmo, Daniel Barriush e Michael Johnson, uma luta que foi para os pontos. Não tivemos assim mais nenhuma luta que mereça tanto destaque, mas a luta do Glover ganhou no terceiro round, uma luta que começou o OSP, né, o Ovin Sampru, é um lutador fortíssimo, enorme, né, cara? O cara tem 1,90 m de altura, forte, rápido, uma envergadura enorme, né? Então, e bate forte pra caramba. O Glover começou a luta, derrubou, né? Conseguiu uma queda, não conseguiu manter o lutador no chão, ele levantou e já voltou com um chute a meia altura na costela, um chute dolorido, viu? Então, dobrou o Glover ali. O Glover ali deu uma arriadazinha, né? Faltou um pouco do norte magnético, mas depois ele recuperou. Confesso que naquela hora achei que ele fosse nocauteado. A luta ali naquele momento foi um momento crítico, né? Inclusive, confesso. Vamos ver aqui o que o Glover falou. O Glover deixou uma mensagem aqui, a gente tem aqui a mensagem do Glover, vamos ver o que ele falou aqui. Já fala sobre a respeito sobre após a luta, né? O que ele utilizou aí. Que ele, como ele fala, ele não é um lutador de jiu-jitsu, nem é um lutador de boxe, nada, é um lutador de MMA, né? Eu comecei no MMA através do Royce Gracie, então não tenho assim como é que fala, um background, né, de jiu-jitsu, de boxe, não tenho essa tradição minha. Então eu comecei no MMA, eu sou um lutador, eu me considero completo no MMA, eu tenho meu boxe, defendo bem chute, apesar que o chute entrou ali e eu tenho que trabalhar um pouco mais nisso, mas foi uma luta boa, um cara duro e estamos aí, né, estamos de volta, que, né, igual eu falei com o pessoal, eu peço desculpas. O improfissionalismo que eu tive da última luta, que foi a perca de peso e depois da recuperação, e agora eu estou de volta, eu quero lutar, eu quero ser campeão e meu sonho não para por aí. E falando um pouco da luta no primeiro round, você tomou um tombo, você foi nocauteado, o que aconteceu ali no primeiro round? Não, eu tomei um chute e eu escorreguei, não foi, claro que eu não caí, eu senti o chute, mas não escorreguei ali, vocês vão ver no replay, eu também quero ver no replay, eu acho. Foi escorregado ali, e aí ele me deu algum soco na cara aqui, que eu senti também, mas através da minha boa forma, que eu vim na melhor forma que eu tive nessa luta, e eu não sei se foi para você, eu dei uma entrevista falando que antes da luta eu já ia, não, sem desculpa, eu estou na minha melhor forma, eu já falei isso antes da luta, sem desculpa nenhuma, se eu perdesse eu não queria desculpa, eu estava na minha melhor forma, e através disso eu consegui recuperar bem, consegui botar ele para baixo e dominar ele daquele jeito, né? O Bader dominou bastante, mas o Craig Cummins, que é um lutador de wrestling muito bom também, e não dominou ele daquele jeito e eu fui capaz de dominar ele bem. Na verdade foi isso mesmo, né? O Glover conseguiu quedas, conseguiu levantar. Vai se levantar um bicho daquele tamanho. O homem é grande, hein? Com aquela força, em duas oportunidades ele colocou aqui. Nas duas. Ia fazer um exame, né? Que é aquela queda do wrestling. O que eu tinha te falando, né? Ali é difícil. Levantar para jogar, o cara para sair do chão com o cara daquele ali. Mas aí ele conseguiu impor o jogo, né? E aí, depois desse chute, né? Parecia que ia ser nocauteado.
conseguiu reverter. Sentiu a mão também, né? Ele entrou com a mão pesada. O Glover trocou bem, né? E do segundo round para frente venceu o primeiro round, tranquilo. Depois, no segundo round, dominou totalmente com as quedas, muitas cotoveladas. Passava a guarda, montou, né? Montava tranquilamente. Entrou uma cotovelada lá, na hora que o Vince foi tentar mudar a posição, entrou uma cotovelada aqui, que abriu, né? E aí depois disso, no terceiro round, chão, o Vince tentando sair pra lá, pra cá, deu as costas. O Glover desenvolveu a questão das cotoveladas, esse jogo de cotoveladas, que é um jogo que os americanos usam muito, né? Perdão, o John Jones é um mestre nisso, né? Então o Glover, esse treinamento dele lá, deu também essa qualidade a ele, né? De trabalhar bem esse jogo de cotoveladas, que é um jogo que muitas vezes você não nocauteia o adversário, mas você machuca, corta, certo? E para um lutador jogar, né? A luta do Caio Magalhães, né? Que você lutar com lesão, meu amigo, é difícil, praticamente... ainda mais com sangue, o sangue atrapalha muito. Aí ele, como você falou, né? Ele conseguiu de novo derrubar e aí foi girar pro Glover, deu as costas... O Glover já entrou fácil por baixo, faixa preta de jiu-jitsu. Faixa preta, só Jesus salva depois que pega o golpe, né? Entrou no mata-leão. E aí vem a questão que eu sempre digo isso, né? Eu sempre bato nessa tecla. Muitas vezes, quando o lutador tenta sair da finalização, quem tem finalização que não tem mais jeito. Você reza pra Deus. Mas aí o cara tenta sair, você melhora a situação do seu oponente. Então, quando ele tentou sair da finalização, o Glover foi lá e ajustou. Aí quando ajusta, já era. Porque na verdade ele estava com o braço no queixo, né? No queixo, estava aqui. Estava encaixado. Tem horas ali que é melhor você ficar parado. Mas a questão é que ali, por exemplo, uma posição daquela ali, você colocando o rádio, né? Que é esse osso aqui, em cima do queixo, rapaz, é um negócio que não é brincadeira. Agora, então, ou você levanta o pescoço, ou cede a posição, ou então bate. Enfim, não é fácil, né? Agora, o que mais impressionou é que o Vince não bateu. Na verdade, o que eu acho ali também é que ele talvez estivesse achando que o tempo do round já estivesse acabando, né? Você vê que teve uma hora lá que levantou. E ali, os estudos falam que são 8 segundos. Tem a hipóxia. 8 segundos, isso é suficiente para já ter o quadro de hipóxia e você já... Cortou, já era. Então ali não é porque o cara é guerreiro, não vou bater. Ali é porque o cara acredita que vai dar, né? Vai dar, que vai tocar o gongo, que ele vai conseguir virar, ele acredita, né? E aí, meu irmão, começa a perder, você começa a perder o som, depois perde a imagem, né? Aí já deu, aí chiou. Aí fica sem som e sem imagem. E aí o Glover venceu, voltou a vencer depois de 2 derrotas. Importante, o Glover ainda é top 5 da categoria. Talvez possa ter até uma ou 2 lutas e pode voltar a disputar cinturão. O Glover em boa fase, em boas condições, é um grande lutador. Mas aí... Só um detalhe para a gente encerrar essa questão do evento. A luta da Amanda Nunes e Sarah McMahon foi eleita a luta da noite. E o Glover Teixeira ganhou também o prêmio de performance da noite. 50 mil doletas Obamas. Que agora não existe mais aquela finalização e nocaute. Agora é desempenho. Então, indo embora o assunto UFC Teixeira versus Sampru, a gente vai falar rapidinho dessa questão, dessa polêmica que aconteceu com a nossa lutadora Cris Cyborg. A Cyborg, ela é campeã do Invicta, era campeã do Strikeforce e é campeã do Invicta, certo? Que é um evento do UFC. O UFC comprou o Invicta. E a Cyborg luta na categoria até 66 quilos, certo? Muitos dizem, e nós também acreditamos nisso, que o único confronto realmente difícil e realmente que pode trazer algum tipo de dificuldade para Ronda Rousey é exatamente Cris Cyborg. Ela é considerada, junto com a Ronda Rousey, elas são as melhores do mundo atualmente, é o que diz a mídia especializada. E só que a luta era difícil de acontecer. O empresário da Cris Cyborg era o Tito Ortiz, que é brigado com o UFC, ele não queria ela lá e tudo mais, ela mudou de empresário. E aí a história que se sabe é a seguinte: a Cris Cyborg defendeu agora recentemente seu cinturão no Invicta. E a Ronda Rousey também venceu a Bethe Correia recentemente.
o UFC disse que a próxima disputa de cinturão da Ronda Rousey é contra a Miesha Tate. Só que surgiu uma história, muita conversa, né, de que o UFC teria feito uma proposta ao Tito Ortiz, que era, no caso agora, o agente da Cyborg, e ao empresário da Cyborg, que agora o nome foi embora, fez uma proposta para que a Cyborg descesse de peso, para ir para 62 quilos, 62,6 quilos, né, para lutar com a Ronda Rousey dia 5 de dezembro no Dallas Cowboys Stadium, lá em Dallas. A Cyborg disse sim, aceitou e disse que vai lutar contra a Ronda Rousey em qualquer condição, não importa que situação, ela disse que vai detonar a Ronda Rousey. Só que o lado do UFC, o chefão, o Big Boss, Dana White, disse que não tem relação nenhuma com o Tito Ortiz, eles são brigados, e que não fez proposta nenhuma para a Cyborg. Só que Tito Ortiz, o empresário da Cyborg e a própria Cris Cyborg já disseram que sim, foram procurados e ela aceitou a luta, 5 de dezembro, lá no estádio dos Cowboys. Então, fica agora a dúvida. Quem é que está falando a verdade? Quem é que está mentindo? Mas essa luta, Jander, fatalmente vai ter que acontecer. Essa luta, uma hora ou outra, ela acontece. Agora, esses rumores, né, que a gente acontece de acertar ou não acertar, isso aí a gente sempre escuta, né? Então, esse argumento aí, se 3 pessoas estão falando, né, que fizeram o UFC, às vezes quer esconder para não revelar, muitas vezes, né? Então, talvez tenham antecipado uma notícia. Mas o fato é que a Cyborg, ela sofre muito para descer para 66, que é a categoria que ela luta. Descer para 62, você pode até pensar, não, são só 4 quilos, né? Nossa. 5 quilos. Mas isso para a mulher, né, Bruninha? Você perder 5 quilos, você já perde muito. Eu acho que ela deve andar em off-season aí com 72, né? 70, né? Acho que sim, pelo tamanho dela, ela é grande. É grande, né? A Cris é grande. Tal, e para descer, então, vamos aguardar aí, né? Ela já, nessa última, eu assisti a pesagem dela, nessa última, ela tava trincadaça. Muito seca, né? Seca mesmo. Então, assim. E tirar de onde, né? 4 quilos é duro. Aí a ideia é que se tiver que ela fizesse uma luta teste, né, com a categoria. Agora é muito interessante, já que o nosso tempo está estourando, é muito interessante também um detalhe, né? Também é muito cômodo para a Ronda Rousey, né? Tá lá muito cômoda na sua condição de 62,6 quilos, ela não quer subir, né? E não vai subir, porque ela não vai escapar perder o cinturão. É como a questão que a gente estava conversando hoje, nós almoçamos juntos, hoje eu e o Jânio no mesmo local, e já batemos um papo preliminar, de que é muito cômodo também a questão do Zé Aldo, né? O Dana tá pra matar o Zé Aldo pra ele ir pros leves, eu não vou pros leves. Não vou, porque já detonou a categoria inteira, mas problema. Arruma outro lutador pra mim aí, mas eu não vou subir de categoria. Eu sou o campeão, vou deixar o meu cinturão vago, arriscar não ser campeão mais, porque o Dana White quer que eu suba de categoria. Fazer um sacrifício, né? Vou. Então a Ronda tá na dela, né? Então, como eu disse, uma hora ou outra essa luta vai ter que acontecer, não tem jeito. E eu acho que, se acontecer, eu acho que tem uma grande chance do cinturão ficar aqui. Particularmente... Pode ficar com o cinturão quanto tempo? Enquanto você for campeão, até se aposentar. Sério? Até entregar ou perder. Tem 2 possibilidades. Você entrega ou perde. Entendi. Pode se aposentar como campeão. O GSP, né, o Jorge St-Pierre, se aposentou como campeão. Se aposentou invicto. Entregou como campeão, né? Há controvérsias. Aquela luta contra o Johnny Hendricks. Aquela luta contra o Johnny Hendricks não me entra, né? Mas foi assim que aconteceu, como diria João Grilo como é? João Grilo e o... Esqueci agora. Não sei, só sei que faço. Não sei, já sei que do Alta Compadecida. Isso. Uhum. Mas é isso aí. Temos nosso recado. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho demais, porque quando carioca, quando se mete nas coisas... A última piada do dia. O cara colocou nem hoje aqui pra mim. Hoje eu estou conhecendo o pai de todo mundo. Muito bom. Mas aos papais do Brasil, a gente manda um abraço. Acesse a nossa página, tá aqui no nosso rodapé, www.youtube.com/c/Mundo Esportivo TV. Acessa, curte nossa página, vê os programas anteriores. Muito obrigado a você, nosso assinante. Dá um gostei na gente. Dá um gostei lá, dá um like. Se inscreve no vídeo. Muito obrigado a você, nosso assinante, que tá sempre ligado na gente. Valeu demais. A gente vê no próximo domingo. E fica a mensagem aí pros pais. Um beijo, seu Zeca.
Tudo de bom pra você aí, muita saúde, muitos anos junto com a gente, tá bom? Valeu!